Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de Direito Penal? Direito Penal 5. Espero que todos estejam bem. Apesar de estarmos aí numa situação meio difícil, né? Espero que todos estejam se saindo bem durante essa quarentena. Está se alongando bastante. Espero que estejam se cuidando, fazendo atividades para se manterem em forma. Eu já engordei uns 4 quilos. Paciência, deixa pra lá. Eu sou casado mesmo. Não vai ter nenhum problema. Mas de qualquer forma, espero que todos estejam bem. Estou aqui com saudade de vocês. E vamos continuar com a nossa matéria, né? Nós estávamos falando aí de crimes bastante específicos, né? Começamos com os crimes de incêndio, depois de explosão, utilização de gás tóxico, né? E agora vamos para o artigo 253 do nosso Código Penal, ainda dentro daquela categoria de crimes. O que diz o 253, meus queridos? Olha lá, acompanhem comigo, por favor, olhando aí para o seu Código Penal, tá? Ele diz assim: fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. A pena aqui é reclusão, a pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá lá no Código Penal. Percebeu que esse crime ele segue mais ou menos, acompanha condutas relativas aos crimes anteriores. A diferença é que nos crimes anteriores nós tínhamos que efetivamente utilizar esses elementos na prática, né? Aqui não. Aqui ele penaliza condutas aí que ficam mais na periferia de você obrigatoriamente usar esse material, né? A lei penal aqui, pessoal, quis antecipar a punição. Buscando impedir a prática dos comportamentos que são tipificados no artigo 251 e 252 do Código Penal, que nós vimos anteriormente, tá? A maioria dos doutrinadores considera como crime de perigo abstrato, tá? Nós estamos aí nessa categoria. Mas, pessoal, aqui nós vamos ter bastante contradição, viu? Você veja que não é um crime complexo, complicado, mas vocês vão ver o pano que dá. Primeiro, que como eu falei, a maioria entende que trata-se de crime de perigo abstrato. Já o Rogério Greco, ele discorda, ele diz o seguinte, que para a infração penal, para que ela ocorra, desse artigo 253, deverá a conduta do agente importar, quer dizer, resultar em perigo comum, pois que é dirigida contra a incolumidade pública, atendendo-se, pois, nas palavras do Greco, a exigências relativas ao princípio da lesividade, que exige comprovação de ofensa ao bem jurídico tutelado. Percebeu? Para efeitos aí de permissão de uma criação típica. Traduzindo, ele, Rogério Greco, entende que tem que haver comprovadamente uma ofensa ao bem jurídico, à incolumidade pública. Tudo bem, paciência, né? Mas ele entende que devemos interpretar a figura típica, né? Entendendo ela como um delito de perigo concreto, comprovando-se no caso a caso, cada caso concreto, se o comportamento levado a efeito, palavras do Grego, pelo agente, trouxe efetivamente perigo à incolumidade pública. Esse é um dos grandes pontos que nós temos, né? Quando você fala em perigo comum, você tem o abstrato e o concreto. Na maioria da doutrina, entende-se que esse 253 é perigo abstrato. Então não precisaria efetivamente se demonstrar que houve um perigo ali, que podia efetivamente ter ocorrido. Não. Já o Greco entende que não, tem que ser concreto. Paciência. É uma discussão dentro da doutrina, mas por que você está falando dessa discussão? Pessoal, tem uma doutrina majoritária. Mas se um dia você se deparar com um crime como esse, você pode utilizar do Greco para fazer a defesa de alguém, ou o contrário, tá bom?
As elementares do crime que a gente está estudando aqui são, primeiro, a conduta de fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar. Então nós temos aí os verbos, os núcleos do tipo. Muito bem. Tem também uma outra elementar do tipo, que é sem a licença da autoridade. Porque essas substâncias, elas podem ser fabricadas, elas podem ser fornecidas, podem ser adquiridas, elas podem ser transportadas desde que com autorização, né? Tudo bem? Outra elementar, substância, aí ele fala do objeto, efetivamente, uma substância ou um engenho, um mecanismo explosivo, ou o próprio gás tóxico, ou gás asfixiante, ou um material que é destinado a fabricar um desses elementos. Percebeu? Bacana? Muito bem. Então vamos lá. Sujeito ativo e sujeito passivo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do delito que nós estamos vendo. Não se exige aí nenhuma qualidade ou condição especial do agente. Então estamos diante de um crime comum. Tá? Sujeito passivo é a sociedade, a coletividade. Lembra? Podemos colocar aí como sujeito passivo o Estado, né? Tá bom? É crime vago. Percebeu? É crime vago. Tudo bem? Então nós temos a sociedade e a coletividade como sujeito passivo. Trata-se então de crime vago. O que é o crime vago? Aquele em que o sujeito passivo não tem aí não é um sujeito juridicamente, né? Na essência. Ela não é um sujeito com capacidade jurídica, não é sujeito físico, nem sujeito jurídico, né? Pessoa jurídica, nem pessoa física, tá? Por isso, crime vago. Boa. São poucos assim, tem que guardar bem esse termo de crime vago. O objeto material, né? E o objeto jurídico, ou objetividade jurídica, é a incolumidade pública, tá? A incolumidade pública é o objeto jurídico que é tutelado aqui, tá bem? O objeto material, que é a coisa propriamente dita, elementar do tipo, é a substância ou o engenho explosivo, o gás tóxico, o asfixiante, ou qualquer material que pode ser utilizado na fabricação desse engenho ou desse explosivo. Beleza? Fácil. Consumação e tentativa, pessoal, aqui é fácil. Lembra que eu estou fazendo sempre, como sempre, aquela classificação doutrinária? E é assim que você tem que trabalhar, tá? Pegou um crime, leu o crime ali, faz a classificação, que aí, na hora de analisar a classificação, você começa a perceber vários detalhes. Consuma-se aqui simplesmente com a prática de qualquer dos comportamentos previstos de penal. Com a prática de qualquer dos verbos, entendeu? O Mirabete diz assim que consuma-se o crime no momento em que o agente praticar uma das condutas, seja ela fabricar, fornecer, adquirir ou transportar. Trata-se de um crime de perigo abstrato. A doutrina majoritária entende assim. O Greco não. O Rogério Greco entende que tem que ser concreto, mas tudo bem. Para a maioria, inclusive Mirabete, é crime de perigo abstrato, presumindo de forma absoluta a lei que o fato é criminoso, não importando aí maiores detalhes quanto à consumação. Não é necessário, portanto, que se comprove o risco efetivo para as pessoas ou coisas. Você está transportando ali uma substância perigosa, um gás, um material explosivo, mas você está transportando com todos os cuidados, com todo o zelo. Claro, você só não tem autorização para isso. Então é crime. Alguém poderia ter se machucado, poderia ter... Não, estava tudo muito bem fechado, hermético, mas não importa. Crime de perigo abstrato. Tá? Na visão da maioria. O Greco, como eu falei, pensa diferente. E ele fala assim, ó, o Greco, mesmo que isolados, né? Mesmo que ele esteja isolado na doutrina, ele entende que não pode concordar com essa posição, que é ofensiva ao próprio princípio da lesividade. Na visão dele, estou falando de novo. Para ele, portanto, o delito se consuma quando o agente, após praticar um dos comportamentos previstos no tipo penal, coloca concretamente em risco a incolumidade pública. Então você vê que o Greco ele exige um pouco mais para que isso efetivamente seja crime. A tentativa, tá, é inadmissível para a maioria dos doutrinadores. Por quê? Bom, ou você realiza o verbo, fornece, transporta, ou não.
Não tem jeito, tem meio termo, tá? Então eles entendem que não é admissível. O Rogério Greco entende que pode ter tentativa, tá? Então ele... Mas é majoritário, tá, pessoal? Eu tô colocando o Rogério Greco porque ele tem um entendimento bastante divergente do resto da doutrina, mas ele é minoritário, tá bom? Colocando a maioria minoritária, porque é importante essa discussão. Ele é um sujeito muito conceituado, o Rogério Greco, tá? Um grande penalista. Muito bem. Elemento subjetivo ou voluntariedade, como costuma dizer o Rogério Sanches, né? Muito bem. O elemento subjetivo, ou tipo subjetivo, que é o que passa na cabeça do agente, esse crime somente pode ser praticado com dolo, de forma dolosa. Não há previsão de modalidade culposa. E ainda, aproveitando o Rogério Greco, o dolo do agente, no entanto, deve abranger o conhecimento de que a substância que ele fabrica, fornece, adquire, possui ou transporte, por exemplo, tem essa natureza explosiva, tóxica, asfixiante, etc. Pois, do contrário, poderá ser alegado o chamado erro de tipo. O cara podia estar achando que estava transportando outra. Alguém enganou o motorista. Ele acha que está transportando uma coisa e é explosivo, é gás. Entendeu? Ele acha que está fornecendo uma substância, mas é outra. Você acha que está adquirindo uma coisa, mas é outro, é um desses elementos explosivos, asfixiantes, tóxicos. Óbvio, concordo com o Greco, né? Se eu estou comprando gato por lebre, eu não sei que eu estou comprando uma coisa que é criminosa, né? Até posso achar que é algo criminoso, entendeu? Eu posso até achar que eu estou adquirindo maconha, e na verdade estou comprando, na verdade, explosivo. Dinamite, alguma coisa assim. Às vezes o fornecedor errou, me deu o pacote errado. Coisa de filme, né? Mas, erro de tipo. Aí você não pode dizer que o cara cometeu esse crime. Esse não. Pode estar em outro crime, no caso, tráfico de droga, mas nesse especificamente não. E mais, se ele adquiriu a droga para consumo, cuidado, viu? Pode ser que nem tenha... É crime, mas ele não vai ser nem punido, porque se ele é só usuário, tá bom? Só fica aí um comentário a possibilidade do erro de tipo. No dolo, se ele não souber que a coisa, né, é perigosa. Então, muito bem. As condutas previstas, todas essas que nós falamos, pressupõem um comportamento comissivo, isto é, uma ação, podendo ser praticado omissivamente, mas por omissão própria, tá? Quando o agente tiver aí o status de garantidor. Isso aí, normal, é uma coisa meio que regra para todos, tá legal? Muito bem. Quanto à ação penal, é pública e incondicionada. Imagina o cara carregando dinamite, gás tóxico, essas coisas, quer dizer, fornecendo, é um perigo. Então, pública e incondicionada. Compete ao juizado especial criminal. Por quê? Por causa da pena. Lembra que a pena não é tão grande? Então, por ele ter a pena máxima acumulada, que não ultrapassa o limite de 2 anos, ele então, conforme o artigo 61 da Lei 9.099, a Lei de Juizado Especial Criminal, então ele terá direito aí à suspensão condicional, tá, do processo que está no artigo 89 da lei. Tudo bem? Então, temos aí alguns benefícios, tá? Boa, legal, muito bem. Agora, o próximo crime é o 254. Ele trata do crime de inundação. Crime louco, né? Fala a verdade, isso é coisa de filme de bang bang, né? Quando você arrebenta a represa para alagar a água, a cidade. Mas essa inundação, apesar dos pesares, eu sempre achei que fosse, né? Foi de filme. Rapaz, não é que eu fiquei, há uns 2 anos atrás eu vi um caso desse, numa cidade, eu acho que do Nordeste, um sujeito tinha um reservatório de água lá, e ele estourou todo o reservatório e a água desceu, fez um estrago violento. Inundação. Ele fez por querer, tá? Então, a gente acha que esse tipo de crime não aparece, mas de repente, olha aí. Diz assim o artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. No caso de dolo, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Agora, será detenção de 6 meses a 2 anos no caso de culpa. Então, neste crime, existe a previsão da figura culposa, tá? Vamos lá. Esse delito de inundação, de acordo com o fato típico que nós acabamos de considerar, a gente pode destacar os seguintes elementos. Primeiro,
a conduta de causar a inundação. Outro, a integridade física e o patrimônio das pessoas. O núcleo é causar, que significaria produzir, ocasionar, dar causa. É crime de perigo concreto. Tá? Olha lá. O Hungria, inclusive, diz o seguinte. Entende-se por inundação, vamos pegar aí o conceito do Hungria, que é clássico. Entende-se por inundação o alagamento, tá? E um local de notável extensão, não destinado a receber água. Tá? As águas são desviadas de seus limites naturais ou artificiais, no caso de uma represa, expandindo-se em uma tal quantidade que cria um perigo de dano a indeterminado número de pessoas ou coisas. Veja bem, o próprio Schmidt, que é um outro doutrinador, ele diz que não basta para o crime de inundação qualquer alagamento ou transbordamento. É necessário que não esteja mais no poder do agente dominar a força natural das águas, cujo desencadeamento, né, provocou. Quer dizer, ele provoca a inundação, mas ele não consegue controlar mais. Criando aí uma situação de perigo comum. Novo crime de perigo comum. A que se refere aí o legislador, né? Como uma das características desse crime. Essas palavras são do Nelson Hungria, tá? O grande Hungria. Tudo bem? Então, fique atento a elas, tá bom? Se o alagamento for de pouco efeito, o agente deve ser responsabilizado por crime de dano, lá do artigo 163. Tá legal? Então você percebeu que inundação não é qualquer coisa, não. O bagulho tem que ser louco, tá? Tem que ser meio, né? Muita água mesmo, tá bom? Não pode ser um estrago leve, não. Tá? Se for, entre aspas, uma inundação pequena, que causou alguns estragos, mas não trouxe perigo comum, né? Dano. Crime de dano, do 163. Tá bom? Muito bem. Então vai depender da gravidade. Não exatamente das consequências, mas do que poderia efetivamente ocorrer, né? Sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo desse crime. Crime comum. Quanto ao sujeito passivo, de novo, sociedade. E também, de forma mediata ou secundária, as pessoas que efetivamente sofreram diretamente aí com a ação do sujeito ativo. Tá bom? Muito bem. O objeto material, né, aqui no caso, é a grande quantidade de água que tem que ser liberada para que haja o crime. Uma inundação, como eu falei, tem que ser uma imensa quantidade de água. Praticamente, vamos colocar assim, um tsunami, entendeu? Tsunami. Tem que ser um negócio cabeludo. O objeto jurídico tutelado aqui, o bem jurídico tutelado, é a incolumidade pública, tá? De boa. Consumação. Consuma-se com a inundação, ou seja, no momento em que as águas se expandem em tal quantidade, pessoal, que efetivamente expõe a uma situação de perigo. Um número aí indeterminado de pessoas e de coisas, tá? Objetos, bens. Por se tratar de um crime plurissubsistente, quer dizer, plurissubsistente que pode ser dividido em vários atos, a execução, pega o iter criminis, né? Você tem a execução, pode se dividir em vários atos. A tentativa é plenamente possível, tá bom? O elemento subjetivo aqui é interessante, né? O delito de inundação, ele pode ser praticado tanto de forma dolosa como culposa. Porque a redação do artigo 254 já define isso. Na hora de colocar a pena, ele fala que a pena é de 3 a 6 anos, mais a multa, se é doloso. Ou detenção de 6 meses a 2 anos, se é culposa. Percebeu? Então você tem as duas figuras na pena. Tá? Na pena. Modalidade. O meio, né? O verbo. O núcleo, causar, pressupõe um comportamento comissivo, isto é, de uma ação. Ação. Tem que ter ação? Sim, mas, no entanto, o crime pode ser praticado por omissão. Omissão imprópria. Quando? Quando o agente ele tem o status, a condição de garantidor, conforme o artigo 3, parágrafo 2º do Código Penal. Se o sujeito, então, por exemplo, ele é o responsável por cuidar daquela água, de impedir que aquela água venha a atingir aí pessoas ou bens.
E ele, por descuido, por imperícia, negligência, imprudência, acaba provocando a inundação. Neste caso é por omissão, ele não quis. Mas, tá legal? Beleza? Vai depender do caso concreto. Vamos lá. A pena comidada para o delito, se for praticado de forma dolosa, 3 a 6 anos, né, de reclusão e multa, né, e a culposa é bem menor. Assim, as regras do 258, logo abaixo, cuidado com isso, a gente sempre fala, o 258 prevê aí formas qualificadas pelo resultado. Tudo bem? Se você utilizar, fique atento. Pode aí haver um aumento de pena se houver da inundação uma lesão corporal grave ou morte. Lembrando que grave não é leve, óbvio. Então nós estamos, na verdade, no parágrafo 1º e 2º do artigo 129, que é a lesão corporal. Ou se resultar em morte, aí o 258 agrava uma barbaridade. De todos, viu? De incêndio, explosão, uso de gás tóxico, asfixiante, tá? O 258, que está bem lá embaixo, ele aumenta tudo. Beleza? Toma cuidado, fique atento. Tá bom? Muito bem. Se o sujeito utilizar a inundação com a intenção de matar alguém, pessoal, caso a inundação tenha sido provocada pelo agente com a intenção, com o intuito de matar alguém, animus necandi, né, deve o agente responder por 2 crimes. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, quarta figura, em concurso impróprio aí, com delito de inundação. Tá? Então você vai ter um cúmulo material de penas. Tudo bem? Então, concurso de crime aí entre o homicídio e o crime de inundação. Bacana, né? Tem um outro crime, pessoal, que é a chamada usurpação de águas, né? Nós falamos disso lá atrás. Eu estou colocando aqui algumas situações pitorescas com relação à inundação. Se a conduta do agente não criar uma situação de perigo comum, com o intuito de represar ou desviar águas que são de outras pessoas, né, tá, em proveito próprio, deverá ser responsabilizado pelo artigo 161, inciso 1 do Código Penal, usurpação de águas, tá? Muito bem. A ação do crime de inundação é pública incondicionada, tá? Então você vai ter aí a atuação do Juizado Especial Criminal, tudo bem? No processo. No caso de inundação na modalidade culposa, tudo bem? Por quê? Porque a pena máxima combinada, em abstrato, não ultrapassa 2 anos. E essa é a ideia, né? Se a pena máxima não ultrapassa 2 anos, podemos utilizar a Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Penal Especial, né, criminal, que traz uma série de benefícios para o agente. Tudo bem? Inclusive aqui nós teremos a suspensão condicional do processo. Mas cuidado, só vamos usar a Lei 9.099, o Juizado Especial Criminal, com a possibilidade de suspensão condicional do processo, por exemplo, está no artigo 39 da lei, para a inundação culposa. Porque se for dolosa, a pena é bem mais pesada. Aí não tem jeito. Tudo bem? Muito bem. Nós temos também o artigo 255, pessoal. O 255 é muito parecido, muito parecido. Ele fala aqui, no 255, é o crime de perigo de inundação. O 254 é inundação. O 255 é perigo de inundação. Olha o que diz o 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio, quer dizer, pode ser algo do próprio sujeito, né? Ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outro. O que você vai remover, destruir ou inutilizar? Obstáculo natural, pode ser uma pedra, pode ser um barranco que segura tudo, ou uma obra destinada a impedir inundação, entendeu? Então muitas vezes coloca-se sacos de areia, pilhas para evitar uma inundação, ou constrói-se alguma coisa, uma barricada, algo assim, você vai lá e remove, destrói ou inutiliza. A pena aqui é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. É uma pena menor do que a inundação, mas ainda assim uma pena razoável, de 1 a 3 anos e é reclusão, tá bom? Perigo de inundação.
Sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser, né, sujeito ativo deste crime, crime comum. Sujeito passivo, de novo, ainda é a sociedade ou a coletividade. Você vai encontrar livros que falam coletividade. E, eventualmente, de forma imediata, secundária, as pessoas que efetivamente vierem a sofrer. Tá bom? O objeto, o bem juridicamente protegido, tutelado, né, ou a objetividade jurídica, é a incolumidade pública, fácil, de boa. O objeto material aqui, a coisa, efetivamente, é o obstáculo natural. Ou a obra que foi feita, né, destinada aí para justamente impedir, entendeu? Uma inundação, contra a qual recai a conduta do agente. O agente vai lá e retira esse obstáculo natural, essa obra que foi feita. Tudo bem? Tudo bem. A consumação do delito é com a efetiva remoção, com a destruição, com a inutilização do obstáculo natural ou da obra que foi feita para impedir a inundação, tá? E cuidado, é preciso trazer perigo à vida, integridade física ou patrimônio da pessoa. Ó, para a maioria da doutrina, não é possível a tentativa, tá? Não é possível. O próprio Capês fala que é inadmissível, tá bom? O Rogério Greco diz que, nas palavras dele, a doutrina dominante não reconhece a possibilidade da tentativa, como por exemplo Nutt, quando diz que não se admite a tentativa, pois é fase preparatória do crime de inundação. Percebeu? É uma preparação para a inundação. O sujeito retira, destrói ou danifica o obstáculo que seguraria a água. A água já passou? Não. O crime é ele mexer nos obstáculos. Ele está querendo uma inundação? É possível. Possivelmente ele queira provocar uma inundação. Mas nós não estamos ainda no crime de inundação. É um preparo para isso. Percebeu? Na verdade, se você olhar para o crime de inundação, pega o intercrimes. Pega o intercrimes. Cogitação, preparação, execução, com o resultado. A inundação, você tem que iniciar a execução. Quer dizer, a água tem que vir, né? Você tem que estar lá realmente provocando inundação. Aqui, nós estamos punindo o início, a fase de preparação. Percebeu? O sujeito retira os obstáculos que vão provocar a inundação. Ele está tipificando a preparação de um crime. Beleza? Muito bem. O Rogério Greco, ele entende, só para variar, né, que é possível a tentativa. Ele diz assim, ó, se fosse sua intenção destruir algum obstáculo com o fim de causar inundação, segundo a posição dele, mesmo que tivesse destruído algum obstáculo natural, por exemplo, não poderia ser responsabilizado pelo crime previsto no 255, mas sim pelo crime de inundação consumado, se ela efetivamente ocorreu no caso concreto, se houve mesmo a inundação com a atuação do sujeito, criando uma situação real de perigo. Ou tentado, se embora destruindo o obstáculo, a inundação foi impedida pela ação de terceiros. Tá? Então ele entende que a tentativa é possível, tá ok? Já o Capês e a maioria da doutrina entende que não é admissível. Quem sou eu para discutir com essa turma, né? Muito bem. O delito de perigo de inundação somente pode ser praticado de forma dolosa. Então, o elemento subjetivo, dolo. Não tem previsão de modalidade culposa como no crime anterior, tá bom? O núcleo do tipo remover, destruir e inutilizar, ele pressupõe esses verbos, né? Pressupõe um comportamento ativo, uma ação, isto é, crime comissivo por parte do agente, tá bom? Mas claro, de novo, pode ser praticado por via de omissão imprópria, quando o sujeito é o garantidor, é o garante, o responsável por cuidar, manter aqueles obstáculos para impedir a inundação. A ação penal aqui nesse crime, entre aspas, preparatório, né? É pública incondicionada, tá? A pena de 1 a 3 anos e a multa, né? A gente deve observar aqui os dispositivos, quer dizer, o que traz o artigo 258 do Código Penal, tá? Que prevê aumento de pena novamente, se do crime resulta homicídio ou uma lesão corporal grave, tá bom? Bom, é possível suspensão condicional do processo pela pena, né? Tá? É possível, considerando a pena mínima, que não ultrapassa 2 anos.
E aí você poderia usar a Lei 9.099 do juizado, tá bom? Pessoal, ó, como se trata de um crime que deixa vestígio, tudo bem? Um crime material, existe aqui a necessidade de uma perícia, tá? Isso de acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, então precisa de perícia, tá bom? Vamos falar de um outro ponto, né? E como é que fica o crime de inundação e perigo de inundação? Vamos lá. No caso do agente destruindo uma barreira de contenção, venha causar perigo à integridade física ou à propriedade de um número indeterminado de pessoas, deverá ser aplicada a regra do concurso formal de crimes. Numa só ação, ele pratica 2 crimes. É o que diz a norma. Eu entendo que é meio complicado, né? Porque para que ele provoque a inundação, ele tem que romper uma barreira. Só que o Código Penal coloca o rompimento da barreira como crime também. Então, se você for ao pé da letra, vai utilizar os 2. Você vai ter que buscar a punição do agente pelos 2 crimes. Agora, se você quiser discutir o assunto, e aí como um advogado de defesa, você fala, olha, para eu provocar a inundação, eu preciso obrigatoriamente retirar o que segura as águas, né? Então, é meio para o crime fim. Difícil, né? Porque o cara tem dolo só de remover, mas quem remove o obstáculo busca o quê com isso? Que haja inundação, né? Mas, bom, fica aí só a discussão. A doutrina entende que haveriam os 2 crimes. Tá bom? Legal, bacana, muito bem. Entendido até aqui. Esses crimes são um pouquinho chatos, né? Eu concordo com você, eles são um pouquinho. Mas paciência, não tem outra forma. Tá bom? Vamos lá. Crime de desabamento ou desmoronamento. Legal, né? Esse crime é bacana. Mas, no caso do artigo 256 do Código Penal, acho que nós vamos deixar para falar sobre ele, então, na nossa próxima aula, para não cansá-los demais. Tá legal? Bom, vimos aí alguns crimes parecidos, tá certo? Se houver alguma dúvida, dê um alô pra gente, tá bom? Eu estarei lá no WhatsApp à disposição para qualquer dúvida, tá certo? Na próxima aula, a gente vai iniciar, então, no crime de desabamento ou desmoronamento. Tá legal? Qualquer coisa eu estou à disposição. Forte abraço a todos, cuidem-se, tá bom? Fui!